transparência, então, é uma ferramenta por meio da qual a gente tem condições de avaliar esse conjunto de informações, a disponibilidade dessas informações, mas não só isso, como também a existência e o funcionamento dos canais por meio dos quais é possível ter acesso às informações. E, por fim, é uma ferramenta que possibilita que se crie parâmetros para se avaliar a transparência. Então, tanto para a sociedade civil, para que ela tenha referências de, tudo bem, é transparente, mas o que significa na prática essa transparência? E pelo lado da gestão pública, de ter parâmetros para poder aperfeiçoar os seus próprios mecanismos, como uma ferramenta de gestão, no caso. Um fator que contribuiu para baixar um pouco a nota do Estado do Mato Grosso foram os outros canais, que no caso é o Serviço de Informação ao Cidadão. Talvez isso seja justificável pelo fato da lei ainda não ter entrado não ter uma regulamentação local, né? Então, talvez isso justifique o fato de não ter o Serviço de Informação ao Cidadão em funcionamento. As audiências públicas, a gente identificou a realização de uma audiência pública aqui no Mato Grosso e a ouvidoria, que de todos os critérios avaliados foi o que obteve o melhor desempenho, no caso aqui do Estado. Eu trouxe alguns pontos de destaque positivos para dar um panorama geral também em relação aos demais estados. No caso do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente destacou aqui uma prática interessante, que é a criação de capítulos, né, identificadores na peça orçamentária sobre as obras da Copa, o que facilita bastante a identificação desses gastos. Então, ao não haver essa identificação, você pulveriza, né, os projetos localizados aí nas mais diversas secretarias, e aí fica um trabalho bastante grande, né, para a população identificar o que significa esse conjunto de projetos e investimentos relativos à Copa, já que eles estão pulverizados entre as diversas secretarias. Então, a criação desses identificadores, eles facilitam bastante o controle e o acesso à informação por parte da população. Esse exercício que a gente fez, ele é muito interessante. A gente criou um estado fictício, que a gente chamou de estado referência, que é o seguinte: a gente reuniu as informações das melhores práticas de todos os governos estaduais. Então, a gente criou assim: se existisse um estado que procurasse fazer tudo o que os demais estados estão fazendo, o que já é uma realidade em relação a esse conjunto de indicadores que nós criamos, qual seria a nota? Se a gente reunisse tudo o que já está em prática. E a gente chegou a esse resultado final, que seria de 89,92%, e classificaria esse estado fictício com um nível muito alto de transparência. E o que é que isso significa na prática? Que existem soluções já em prática, sendo desempenhadas pelos estados, mas que cada um está cumprindo com uma parte do que a gente consideraria que seria um nível, para o momento, aceitável de transparência. Se houver um intercâmbio de práticas entre os estados, a gente tem como, a partir de mecanismos já existentes, chegar a um nível muito alto de transparência. Então, a gente não está falando de algo que é impossível de ser feito ou algo muito difícil, porque, reunindo a prática de todos os estados, cada um já está fazendo uma parte do que nós apontamos como um mínimo necessário da transparência.